Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Esse é um momento de sexta-feira, nossa, que nós temos aí, ou de quarta-feira, nós temos a nossa palestra, que acontece toda quarta-feira, nesse horário de 8 horas. Então, para darmos início, convido a todos vocês a cerrarem os seus olhos e, por meio daquela respiração bem profunda, vamos deixar com que este ar puro penetre os nossos pulmões, nos deixando assim mais leves, mais tranquilos, mais equilibrados. Vamos deixar com que esse amor divino que é derramado sobre nós envolva os nossos corações, nos colocando assim em total sintonia com nossos mentores, com os irmãos de luz que se fazem presente. Vamos aproveitar todo esse amor, esse carinho que sentimos em nosso coração. Vamos deixar este amor restabelecer todo o equilíbrio necessário. Vamos deixar que esse amor exale de nossos corações, chegando a todos aqueles que passam em nossa mente nesse instante. Sejam eles amigos, familiares, conhecidos, algozes, aonde quer que estejam, que possam sentir essa paz. E a todos aqueles que não puderam vir, sejam eles encarnados ou desencarnados, que possam nesse instante sentirem essa energia, essa presença. Que possamos, quando sairmos daqui, estarmos abastecidos de energia do bem, de amor, de paz e de informações que serão úteis para a nossa caminhada e para todos aqueles que nos rodeiam. Vamos agradecer este momento a Deus Pai, que mais uma vez permite mais esse encontro. Vamos agradecer ao nosso Mestre, irmão Jesus, que com todo o seu amor, seu carinho, nos protege, nos abençoa e dedica a sua paciência a cada um de nós. Vamos agradecer os nossos mentores. Quanto trabalho damos a eles. Mas mesmo assim, não desistem. Sempre ao nosso lado, tentando nos guiar ao bom caminho. Agradecemos por tanto carinho e tanta dedicação. Damos as boas-vindas a todos os irmãos desencarnados que vão se chegando. Que a paz do Cristo esteja com todos. Que este seja um momento de reconciliação, um momento para dividir as águas, aonde uma nova etapa se inicia. E assim, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Gente, há muito a gente já vem conversando aqui, trazendo a afirmação de que nada acontece por acaso.
Já ouvimos isso várias e várias vezes aqui, não é? E a gente sabe que esse nada é por acaso advém da ação e reação. Nós sabemos que todo corpo que está recebendo uma força, ele vai fazer a força ao contrário. Essa é uma das leis de Newton, né? Se você dá um soco na parede, com toda a sua força, quanto mais forte você atingir aquela parede, aquela força vai vir contra você também. E é a mão de quem que vai doer? A parede vai sentir dor? Ou é você, na sua mão, que vai sentir toda aquela energia que você depositou na parede voltando para você? Essa, então, é a lei de ação e reação. Que já podemos dizer, inclusive, que é uma lei comprovada pela ciência, né? O Espiritismo fala bastante da lei de ação e reação e nos deparamos aí, então, com uma lei hoje considerada científica, onde realmente toda energia que é dispensada sobre um corpo, essa energia retornará a você para a força ao contrário. Um outro exemplo disso daí é você empurrando um carro, né? Você começa a empurrar um carro, aplicando aquela força sobre o carro, e da mesma forma o carro está aplicando sobre você. E assim vira aquele peso. Mas será que quando a gente deposita também a energia do pensamento sobre determinado objeto, sobre determinada pessoa, será que essa lei se aplica aí também? Da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Por isso que a gente fala, nada acontece por acaso. Se algo está acontecendo com você, alguma coisa provocou esse acontecimento. Se hoje eu passo por situações difíceis, se hoje eu passo por situações dolorosas, por situações complicadas em termos pessoais, familiares, financeiros, o que deve ter acontecido para isso estar acontecendo agora? Considerando então que nada acontece por acaso. A gente passa toda a nossa vida, muitas vezes, lutando contra esses acontecimentos que não agradam a gente. Mas poucas vezes a gente se importa realmente com o que originou aquela situação. O que aconteceu para aquela energia estar vindo de encontro a você? E você, como soco na parede, está agora sentindo a própria energia sua que foi depositada sobre algo. Então é muito simples. Hoje nós estamos na situação em que nos encontramos justamente por causa disso. O que fizemos lá atrás, a gente pode dizer que é um castigo de Deus, ou na realidade a gente está só colhendo uma força que aplicamos sobre algo. Se a gente sabe que colocando a mãozinha lá no fogo, a gente sabe que o fogo vai queimar, mas a gente quer experimentar. A gente vai lá e coloca a mão no fogo. O que vai acontecer? Você vai queimar a sua mão, mas você queimou a sua mão porque foi um castigo de Deus, ou você quis botar a mão no fogo, sabendo que aquele fogo ia fazer aquilo? Então, em todas as situações em que nós nos metemos, nos encontramos, isso se deve à lei de ação e reação. Nós estamos no lugar que merecemos estar,
Por mais que a gente esteja aí sofrendo por alguma coisa, é difícil, né, quando a gente ouve aquela frase, né, você está desse jeito porque você merece. A gente fala, não, mas eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa que não faz mal a ninguém. Como que eu mereço isso? O que que é ser bom? Normalmente a gente fala, né? Aquele é um homem de bem. Eu sou um homem de bem. Mas o que que caracteriza um homem de bem? É não fazer o mal apenas? Não. É fazer realmente o bem. Então, muitas vezes, nós achamos que somos algo e por achar isso, quando dizem para a gente, você é o culpado da situação em que você se encontra, aí você se sente injustiçado, se sente uma vítima. E a grande dificuldade que nós temos de aprender com as dificuldades é justamente essa questão. Enquanto nós estivermos nos vitimizando, a gente não vai conseguir enxergar o que a dor traz de benefício para a gente. Muitas vezes é necessário uma baita sacudida para que você realmente tenha um start. Isso acontece muitas vezes até dependendo do seu merecimento. Às vezes você tem uma mega missão aí pela frente, mas você está lá naquela situação, eu sou um homem de bem, eu não faço mal para ninguém, mas você tem que fazer algo de bom para alguém. Como você não vem fazendo, algo vai acontecer para você acordar e fazer o que tem que ser feito. A gente vê muitas pessoas reclamando, achando que o culpado pela situação é o vizinho que falou algumas verdades, ou é aquele outro que às vezes te magoa, aquele outro que te agrediu fisicamente também. Mas por que que isso aconteceu? Quando a gente olha para trás, estando realmente ali enxergando os dois lados da moeda, né? A sua situação e a situação daquele que está envolvido naquele momento também. Quando não é com a gente, é fácil de ver isso, né? A gente vê lá quem tem razão, quem não tem, aquele tem um pouquinho a mais, esse tem um pouquinho a menos, mas e quando é com a gente? Será que a gente consegue olhar para a gente mesmo, olhar para a situação e identificar que eu estou sendo tão culpado quanto ele? E dessa forma, aquela velha lei, né? Quando um não quer, não vai ter briga. Se está acontecendo, é porque os dois estão contribuindo para aquilo ali. Os dois estão plantando para aquilo ali. Isso leva justamente o que a gente sempre fala também. A gente colhe o que a gente planta. Frente a essa situação, a gente pode dizer que qualquer habitante, qualquer encarnado que esteja nesse planeta, nenhum deles é coitadinho. Estamos aqui no mundo ainda onde o mal prevalece, porque nós merecemos. Nós ainda estamos na sintonia deste planeta. Embora esse planeta já esteja bem melhor do que muitos de nós, né? Tem uma situação que diz o seguinte: quando a gente está no nosso cantinho, numa situação confortável, não tem nada incomodando, não falta dinheiro, não falta comida, está tudo certinho, tudo tranquilo. Qual que é a tendência da gente ficar? Qual a situação que é tendenciosa a gente ficar? Tranquilo, quietinho. Você não vai procurar absolutamente nada a mais para mudar aquela situação. Está confortável, está tranquilo.
Mas quando o bicho está pegando, quando está faltando algo, o que que a gente vai fazer? A gente vai ficar parado, tranquilo? Não vai. A gente vai se movimentar, não é verdade? A dor é justamente para isso. A mesma situação. Se não tivéssemos o incômodo, a dor, nós estaríamos todos acomodados, sem correr atrás de nada. Mas, mesmo com essa dor, mesmo a gente entendendo isso, se nós não conseguirmos interpretarmos essa dor, a origem dessa dor, e aprender com ela está sendo realmente em vão. Às vezes, até uma escolha que você fez lá atrás para reparar algo, mas você não tirou o proveito daquela experiência. O que vai acontecer lá na frente? Vai acontecer de novo. Lá na frente que eu falo, é lá na frente mesmo, na outra vida. E assim nós passamos, né, de encarnações para encarnações na mesma situação, querendo fazer algo, sabendo que tem que fazer algo, mas devido àquela situação que nós nos encontramos, muitas vezes deixamos realmente de correr atrás do que temos que fazer. Como dizia o Maurício, né? Nós não estamos aqui neste planeta de férias. Não estamos vivendo essa nossa vida para curtir. Não podemos nos esquecer que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Nós estamos aqui apenas de passagem. Se estamos de passagem, estamos aqui para fazermos algo, para crescermos. Então, não devemos pensar que eu sou bonzinho, estou num planeta maravilhoso, eu tenho que curtir. É lógico, não há problema nenhum você desfrutar do que você conquistou. O problema está na priorização que você dá às coisas. É possível a gente viver esse mundo de matéria, mas priorizar as questões espirituais? Claro que é. Vários já fizeram isso, vários fazem isso. É fácil fazer isso? Não, não é. É uma vida de renúncia, realmente. É uma vida onde a gente vira e fala, olha para o filho, né? Olha, o que eu tinha que fazer com vocês, eu fiz, está feito. Agora eu tenho mais o que fazer. Façam a mesma coisa vocês. Então, o nosso apego material, na realidade, acaba sendo um grande problema para a gente enxergar realmente o que se passa com a gente, como somos de verdade, né? Tem uma questão que, olha só, esse ano eu fui aí, levei um susto na realidade, né? Fui surpreendido com uma neoplasia prostática. Isso é um câncer de próstata. Então, naquele momento, quando eu recebi aquela informação, a princípio a gente tem aquela, poxa, e agora? Sentença de morte. Né? A gente fica abalado, passam várias coisas pela nossa cabeça, e depois você para e pensa e vê, né? Olha, tudo que eu prego, tudo que eu falo, pode ser que muitas dessas coisas eu não esteja fazendo. Então, para vir acontecer, para dar aquele start, às vezes é necessário a gente ter um empurrão, uma sacudida, né? E quando a gente começa a entender realmente o propósito desses momentos que a gente passa, inicialmente
a gente se sente envergonhado, porque a gente vê que a gente não é realmente o que a gente pensa ser. A gente começa a ver o tanto que a gente tem que mudar. Como são realmente os nossos pensamentos? Qual é o nível da nossa fé, né? Então, esses momentos de dor, um momento de aflição, seja ele qual for, seja o nível que for, eles estão aí para o nosso aprendizado. É lógico que todos nós, se perguntar para alguém aí quem que tem medo da morte, a maioria vai dizer que sim, né? Então nós estamos fugindo desse momento da morte, né? E consequentemente a gente faz tudo para que isso não aconteça, mesmo sabendo que nós somos espíritos, que um dia não estaremos mais aqui. Para vocês terem ideia, se a gente colocar aí mais 130 anos para frente, todo mundo que está nascendo hoje, por exemplo, há 130 anos a mais aí na frente, todo mundo que habita este planeta não estará mais aqui. Olha só. Então, o porquê do medo da morte? Esse medo da morte, na realidade, é uma grande pedra no nosso sapato. É o que faz, na realidade, os desequilíbrios acontecerem em grande escala, de forma bem intensa, atrapalhando, assim, todo o equilíbrio nosso. Né? Então, vamos aí dar esse start. Vocês já têm informações o suficiente. Todas essas palestras que tivemos aí para trás, informação é o que não falta para cada um de vocês. Está ajustando os ponteiros, está fazendo aí uma retrospectiva do como foi, já projetando, tendo condições de projetar o como pode ser e tendo a total certeza e razão de que isso só depende de você. Então, nós temos aí que acordarmos. 2057 está chegando, estamos aí na reta final para conquistarmos um pouquinho mais da nossa reforma íntima e acreditando que esse pouquinho mais seja o suficiente para estarmos em condições de ainda permanecermos neste planeta, que vai se tornar um planeta de regeneração. Né? Muitas vezes a gente reclama, inclusive, da situação financeira em que estamos. Ah, por que que uns, então, vivem melhor do que outros, em condições melhores, outros em condições tão difíceis? Será que Deus, um Pai de bondade, um Pai de amor, ele prefere alguns dos seus filhos e outros são preteridos? Será que Deus, com todo o seu amor e todo o seu carinho, faria isso? Não. Isso tudo é um contexto aonde nós até hoje estamos colhendo o que a gente vem plantando. Se somos merecedores, se em outras vidas fizemos por onde, aqui estamos então colhendo o que plantamos. De outra maneira também, aquela pedra preciosa que tanto gostaríamos de ter, e a gente não tem ideia do peso que ia levar aquela pedra na nossa bolsa, nessa vida agora, você vai levar essa pedra na sua bolsa para você sentir realmente o que você queria, aonde você estava se metendo, a responsabilidade que é trazer essa bagagem, essa mediunidade intensa, essa riqueza financeira intensa. Agora a gente passa ao contrário. E assim a gente vai aprendendo. Lá atrás, ceifamos a vida de alguém, como que vai ser então
a resposta para agora. Será que isso não vai acontecer com a gente também? Então tenham em mente, nenhum de nós somos coitadinhos. Nós passamos exatamente pelas situações em que merecemos. Nós passamos exatamente pelas condições que nós plantamos. Estamos apenas colhendo. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele é justo, bem justo. Aquele, então, que planta coisas boas, ele vai colher coisas boas. E dependendo dessa plantação, essa colheita vai levar vidas ainda acontecendo. Da mesma forma, aqueles que plantaram as coisas ruins podem vir a colher essas coisas ruins por séculos e séculos. Tudo dependendo apenas de nós, né? E aí, gente? Eu vou deixar um pouquinho com vocês hoje para vocês perguntarem, para vocês completarem. Bora lá. O que vocês acham dessa passagem aí? A lei de ação e reação. E aí? Ficou bem claro para vocês que a lei de ação e reação nada mais é do que a interação entre os corpos? Ficou alguma dúvida nisso daí? Então, aquela questão. Hoje, a situação em que nós nos encontramos, vocês estão satisfeitos com ela? Não. Pois é. Se não estamos satisfeitos, uma coisa é certa. Tudo que a gente vem fazendo está errado. A resposta para aquilo, então, é o que eu tenho que fazer? É deixar de fazer o que você vem fazendo. Que é o que você vem fazendo que vem tornando você do jeito que você é. Então, se falta mais compromisso, realmente, mais dedicação, estabelecer propósitos, estamos esperando o quê para mudar essa questão? E aí? O que vocês acham disso? Hum? Nadinha. Quem está aí em casa também, Betânia? Quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Betânia? Wagner, boa noite. Não, tá tudo bem. Olha. E olha só, vocês sabem o que é o conhecido karma? Sabe o que é isso? Sabe? Pode falar. Sabe não? Fala, velho. Hum? Quem sabe aí o que é um karma? Para mim é a mesma coisa de ação e reação. Exatamente. Exatamente. Devido à nossa ação, nós vamos ter uma reação, né? A resposta disso aí, a gente pode dizer, um karma pode ser isso? Pode. Dependendo do que você fez, você vai colher agora, e muitos chamam isso de karma. O ruim é que, às vezes, a gente já nasce, parece que dentro daquele karma, assim, já vem trazendo a coisa ruim. Pois é. Isso vem explicar, então, o primeiro princípio que explica a reencarnação. Seria justo você estar lá nascendo novinha, pequenininha, sem pecado nenhum, né? Por que já traz isso, então? Isso não é de agora, é do passado, de outras vidas, às vezes de várias outras vidas, né?
Então, olha só, esse efeito aí que a gente fala da ação e reação. Às vezes, hoje, você passa por situações que você fez bobagem há 2.000 anos atrás. Até hoje pagando parcelado aí, ó, né? Não tem saída. Tem. A saída é só você reverter isso daí. Aprende com isso daí, faz diferente. Na verdade, somos escravos da imperfeição. É aquela questão, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Olha só, realmente nós somos imperfeitos. Mas, se nós pensarmos que somos imperfeitos e não reagirmos para deixarmos de ser imperfeitos, seremos imperfeitos sempre. E aquela história, né? Jesus deixou isso muito claro. Um dia, todos nós estaremos do lado dele. Ou seja, seremos perfeitos. Inclusive, já tem um monte lá já. Em mundos bem melhores. Até chegar lá, mas Só depende da gente. Aquela questão, olha só. Nós já estamos aí há milhares de vidas, encarna, desencarna, desencarna, para chegar na situação em que nós estamos agora. Por mais que a gente fala, não somos perfeitos, mas nós já fomos muito piores aí para trás. Imaginamos então que hoje estamos na melhor situação que tivemos até hoje, né? Mas ainda tem um belo caminho pela frente. Mas tem pessoas, tem espíritos, irmãos, que desde aquela época lá atrás já tiveram essa consciência que temos agora. E hoje estão em situações muito melhores do que a nossa. São os que a gente chama de espíritos de luz. Eles passaram também pela mesma situação que nós passamos, pelas mesmas vibrações que passamos, mas devido à consciência de cada um e, consequentemente, dos seus fazeres, você acaba aí pulando várias e várias e várias vidas de recuperação, várias etapas, né? A gente pode sair do ponto A para o ponto B num pulinho, mas também para podermos também chegar em todos os pontos ao redor para depois chegar no nosso ponto de origem. Isso depende só de nós. Temos que ter bastante cuidado com essa questão. Muitas pessoas se confortam dizendo: ah, mas eu sou imperfeito realmente, eu estou num mundo onde o mal prevalece. Então, eu estou num lugar que é normal. Estou bem na fita, então. você que não está conseguindo melhorar, então não pode se conformar com isso. Exatamente. É isso aí. Não podemos de jeito nenhum. Exato. Exato. Essa, Fica muito cômodo lá, depois não vou fazer nada. exatamente. Essa é a saída. Essa é a forma da gente realmente chegarmos aonde nós queremos estar. Cada dia se tratar para poder um. Exatamente. É isso aí. É lógico que isso vai acontecer, não é com felicidade, não é com alegria. Você está num mundo onde o mal prevalece. Você vai passar por situações bem complicadas. Agora, o que você vai fazer nessas situações? Aí que está a diferença. Não é porque talvez um parente, um amigo seu, uma pessoa muito querida, foi assassinada, que você vai assassinar aquele que fez isso. Caso contrário, você estaria sendo diferente em quê? Os nossos pensamentos são assim. A gente quer justiça quando pisam no nosso pé, né? A gente quer que algo seja feito e se pudesse fazer com minhas próprias mãos, eu faria. Há um tempo atrás, a gente até fazia mesmo. Hoje, a gente apenas deseja. Mas esse desejo é complicadíssimo, né? Existe aquela história, né? O que vale mais, muitas vezes, é mais o seu pensamento, a sua vontade, o seu íntimo, do que realmente o fazer. Aquele que programa, aquele que deseja aquele mal todinho, por mais que não tenha feito,
e aquele outro que fez no susto, os dois cometeram erros, né? Mas isso será recebido de forma diferente. Você imagina alguém que pula no seu pescoço, na sua jugular à noite, no escuro, você não sabe quem é, e com um movimento brusco você acaba ceifando a vida dessa pessoa. Você não tinha intenção de fazer aquilo. Você responderá por isso, não só na lei do homem, mas na lei de Deus também, né? Mas e aquele que tem vontade de fazer aquilo, deseja aquilo, mas nunca teve oportunidade de fazer? Será que ele está melhor na fita do que esse outro que fez sem querer? Seu pensamento tem um poder gigantesco. Temos que estar bem atentos aos nossos pensamentos. É difícil controlar isso? Eu falo que é a coisa mais difícil que existe. A gente controlar os nossos pensamentos. Você imagina o seguinte: a gente pode ficar aí alguns dias, algumas semanas, né, sem comer. A gente consegue aí ficar uma semana sem a água. A gente consegue aí ficar segundos, talvez minutos, sem respirar. Para de pensar. Só de você pensar que vai parar de pensar, você já está pensando. Então, a gente controlar esses pensamentos que chegam até nós é muito difícil. É um trabalho. Principalmente quando tem pensamento acelerado, Também. né? É isso aí. Aqueles que estão à nossa volta também têm uma grande contribuição para isso. Como que você vai ficar tranquilo se tem aquele que está do seu lado ali toda hora te instigando a ter pensamentos ruins? Como resolver essa parada? Muito simples, já falei isso para vocês aqui. Estejam com pessoas que têm o mesmo propósito que o de vocês. Ah, mas se é um familiar que não tem esse mesmo propósito, olha, o familiar é familiar aqui agora nessa vida. Vocês não são familiares. Nós somos todos irmãos. Então não se apegue a isso. Mesmo que esse que não tem o mesmo propósito, que é a origem de todo o problema, mas você se mantém ali porque é um parente, você está perdendo tempo. É lógico, você tem que ajudar a fazer o máximo tudo que se pode fazer. Mas feito isso, você tem outras coisas para fazer. É difícil também de fazer isso? Claro. É tão difícil quanto pensar, controlar o pensamento, né? É difícil demais nós sermos espíritas, não é verdade? Porque a gente está sabendo a real, a verdade, mas agora faz. Como é difícil. Muito difícil, né? Talvez, como eu sempre falo, essas informações, esse monte de informação que a gente tem, se nós não a colocarmos em prática, essas informações, na realidade, vão virar um grande peso na nossa bolsa, né? Na nossa mochila. Porque lá na frente, na hora H, você não vai poder dizer, eu não sabia disso. Vão jogar na sua cara, sabia sim. Você lembra aquele dia lá que foi dito isso, isso, isso? Você sabia, você não fez porque não quis. O seu livre-arbítrio foi respeitado. Mas agora, devido à sua ação, você vai colher o que você plantou. Não vamos entender isso como um castigo. Foi você que plantou. Se você plantou limão, você vai colher limão. Não tem como esperar dar laranja no pé de limão. Nós somos os únicos culpados. Tanto para a nossa felicidade, quanto pela nossa dor.
Independente se é dor ou se é alegria, temos que entender o porquê disso daí. Temos que aproveitar o que está nos sendo dado, para que assim possamos crescer. Alguém acha aí que ser rico, quer dizer, alguém acha aí que ser pobre é fácil? Alguém acha que é? Ser rico também não é fácil. É um monte de gente ao seu redor, interessado, interesseiros. É um monte de gente querendo o seu mal para ter um proveito. É um monte de gente que está do seu lado dizendo que é amigo e não é. Perdendo tempo no ônibus dos aeroportos. Também. Né? Então, ou seja, um dia nós vamos passar pelas situações que nós achamos que hoje, poxa, eu queria tanto isso. Seria tão mais fácil para mim ser assim ou ser assado. Aí chega lá em cima, na próxima vez que você vem, fala assim, ah, você achava aqui? Então vai lá. Agora é você que vai desse jeito. Quando você voltar aqui, você me dá o feedback de como que foi. E como agir em relação a isso? Equilíbrio. Não há problema nenhum em você ser podre de rico. O que que você faz com isso? Você é um egoísta ou você realmente ajuda alguém? Aquela humildade todinha que a pessoa tem, o pobrezinho ele tem aquilo só para ele? Ou ele realmente faz a diferença na vida de todos que estão ao seu redor? Todos que cruzam o seu caminho? Da mesma forma. E aí, gente, o que mais? Ainda temos 10 minutinhos. Tem um grande consumo, aguentar a barra agora e renascer depois de 2057. É aguentar a barra como? Talvez, Paciência. aquela questão, olha só. Talvez a situação de muitos, se eles ficarem hoje inertes, tranquilos, devido ao que já fizeram, talvez eles estejam nessa situação. Está entrando em 2057, num mundo que já está em regeneração. Mas como você vai saber se a sua situação é merecedora de estar em 2057? A grande maioria não está. Já foi muito claro isso daí, quando o Chico falou, né? A grande maioria dos seres encarnados não estão em condições de permanecer no planeta de regeneração. Vai para onde? Vai ficar no planeta que está entrando no lugar da Terra, que vai começar a expiação novamente. Lembrando, tá, gente? Quando a gente fala isso, ninguém está dizendo que vai acontecer um cataclisma que vai destruir tudo e acabar tudo. Nada disso. Em 2057, a partir dali, as pessoas que estarão encarnando neste planeta são apenas aquelas que têm condições de aqui estar. Então, em 2057, 2058, 59, ainda vão ter espíritos espiando aqui. Mas quando eles desencarnarem, aqui não encarnarão mais. Então, a mudança é essa. Aliás, isso aconteceu várias vezes aí para trás, né? Aquelas... Tem muita gente em vigor. Com certeza. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Vocês lembram daquelas programações que Nostradamus deixou? Em 2000 acontecia aquilo e tal. Todo mundo pensava que ia ser um cataclisma, né? Aquilo ali foi uma falsa interpretação do que ele deixou. A transformação que aconteceu realmente foi espiritual. Olha só. Alguém já ouviu falar aí nos cruzaltinos? Não? O que acontece? Quando Jesus recebeu a missão de vir aqui para esse sistema solar, governar esse sistema solar, Lúcifer, que era um espírito do mesmo escalão de Jesus,
ficou enciumado. Ele queria ser o governante desse sistema solar, né? E como ele não foi dado para Jesus, o livre-arbítrio dele foi respeitado, da mesma forma que é respeitado o nosso, e ele se retirou daquele mundo de luz e veio, adivinha, para onde? Que era o único lugar que tem essa matéria? Para a Terra. Já que eu não posso governar esse sistema solar, eu vou tentar governar este planeta. E logo em seguida veio Jesus atrás, né? Para que isso não acontecesse. Aqueles que vieram com eles, aqueles que eram anjos também, que tinham afinidade grande com Lúcifer, seu livre-arbítrio também foi respeitado. E eles vieram para essa crosta junto com Lúcifer. Esses são os chamados cruzaltinos. Nós tivemos, eles encarnaram, inclusive, né? Nós tivemos aí várias figuras aí que foram encarnações de vários cruzaltinos. Hitler e várias outras que fizeram acontecer aí, eram, sim, encarnações de cruzaltinos. Diga. Dá um pouco assim, meio forçado esse negócio de Lucifer, porque a evolução que ele tem, a mesma de Jesus, como que ele pode ter esse mundo tão evoluído que ele está? Ok, aí que está o negócio, olha só. É o que a gente fala aquela coisa, né? Independente do seu nível espiritual, o seu livre-arbítrio será sempre respeitado. As suas vontades são suas vontades. Todos nós, independente de onde chegarmos, se nós quisermos negarmos aquilo ali e quiser voltar para trás, a gente volta. Nada vai nos impedir daquilo ali. Isso aconteceu com Lúcifer. Ele, então, como queria isso daqui, aí o pessoal perguntou, mas é um espírito de luz, como que ele teve esse ego? É um espírito, não é Deus. Ainda tem, sim, essas questões que eles podem realmente decidir fazer o que querem fazer, como a gente também pode fazer. Do mesmo jeito. Olha só, Bezerra de Menezes, quando no último desencarne dele, foi oferecido para ele, devido a tudo de bom que ele tinha feito, um mundo lá em cima, alto nível. Sabe o que ele fez? Obrigado, eu não quero. Eu quero ainda permanecer aqui perto da Terra. Eu não consigo entrar lá mais, que é incompatível, mas eu prefiro ficar aqui perto para poder ajudar melhor. Você quer isso mesmo? Quero. Então assim vai ser. Da mesma forma, se ele falasse, não, eu não quero. Eu quero voltar lá, tocar o terror e fazer tudo o contrário. O livre-arbítrio dele vai ser respeitado. Se isso for impedido, e o nosso livre-arbítrio, cadê? Nós seríamos marionete. Né? Aí a gente fala, naquela época de Cristo, então, onde estavam todos os cruzaltinos aqui, aconteciam aqueles atos obsessivos, aonde a gente via muito em filme, né? Voz mudar, aparência mudar, né? Aquilo realmente acontecia. Não era um espírito como nós aqui, que desencarnou e eu não gostava do vizinho, vou lá fazer mal para ele agora, obsediar ele. Não. Eram chamados anjos, que são demônios, né? Vocês sabem qual é o significado de demônios? Espírito inteligente. Espíritos inteligentes. Então, ou seja, eles sabiam manipular direitinho. E quando teve aquela profecia de Nostradamus, né? Foi 2000, eu não lembro que data foi? 1500. Mas teve uma recente agora aí. Ah. Eu acho que foi 2000, não lembro. Que esses cruzaltinos, eles foram retirados daqui. Eles não estão aqui entre nós mais. Né? Esses obsessores que a gente vê nos trabalhos mediúnicos acontecer, são espíritos como nós aqui, que estão revoltados por alguma coisa e estão lá obsediando aquele irmão devido a alguma dívida que ainda ficou para trás. Os cruzaltinos. Os cruzaltinos não estão mais aqui nessa crosta. Então foi um acontecimento muito significativo. Sim, foi aquela questão. Quando o Nostradamus falou isso, nós interpretamos isso daí como uma terceira guerra,
como uma catástrofe gigantesca, e quando deu 2000, falou assim, tudo valeu, não aconteceu nada. Não aconteceu aos nossos olhos, porque espiritualmente aconteceu. Muita coisa. Mas acho que o mundo melhorou depois disso. Olha, se a gente considerar aí como era o mundo há 1000 anos atrás, sim, está melhorando. Antes a gente matava por pouco. Eles falam de Sodoma e Gomorra. Eu acho que hoje está pior que Sodoma e Gomorra. Olha só, sabe quanto que era a idade média de vida das pessoas na época de Cristo, por exemplo? 60, 30. 35 anos. Por que que era assim? É lógico que tinha as doenças que eram incuráveis e matavam um monte de gente, né? Mas a grande maioria morria no fio da espada. Se eu tivesse na rua, se eu era um soldado, por exemplo, romano, e você passava lá comendo alguma coisa, eu tivesse com fome, eu te matava para tomar seu pão, para tomar sua mulher, sua filha. Fácil, assim. E você também fazia aquilo, você reagia, você não deixava barato. Então, por mais que hoje a gente vê essas barbáries acontecendo, acredite, nós estamos bem melhores do que há 2000 anos atrás. Para você ver como é que era o nível lá atrás. E quanto mais para trás, pior ainda. Acredite, estamos mudando. Eu espero que a reforma íntima de cada um seja o suficiente para adentrar 2057 em condições de permanecer no planeta Terra. Mais alguma coisa aí, gente? Nada? Então vamos lá, vamos finalizar. Vamos fechar os nossos olhos novamente e vamos agradecer por mais este momento. Momento em que novamente tivemos a oportunidade de sermos banhados com essa luz divina, de sermos alimentados com essas palavras, de estarmos aqui em uma única sintonia, com um único propósito, de ajudar e sermos ajudados. E nos próximos dias, a paciência se faça presente em nossos corações. Que possamos, sim, sermos mais compreensíveis, mais justos e mais equilibrados. Que possamos sermos cristãos de verdade. Possamos colocar em prática todo o aprendizado que já temos em nosso íntimo. Que possamos fazer a diferença na vida do nosso próximo. E se for de nosso merecimento, que no momento em que nosso corpo físico adormece, possamos trabalharmos incessantemente. Pois aqui estamos para o trabalho, aqui estamos para o que der e vier. Fazei de nós instrumentos de sua vontade. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos a palestra da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Todos estão bem? Sim, boa